Bem-vindos ao Debate. Hoje nossa análise se aprofunda no livro de Jonas, um texto profético, fascinante e, por vezes, até controverso do Antigo Testamento. A narrativa, centrada naquela missão relutante do profeta à grande cidade de Nínive, levanta questões bem profundas sobre a natureza da misericórdia divina, o chamado profético e a relação de Deus com Israel e as outras nações. Exato. E a questão central que guia nossa discussão hoje, que emerge direto desse material, é qual é a ênfase primordial, sabe? O coração pulsante do livro de Jonas. Seria ele, acima de tudo, uma demonstração, extraordinária da vasta e inesperada misericórdia de Deus, que se estende até mesmo aos cruéis inimigos de Israel, os ninivitas? Ou seria o livro fundamentalmente uma narrativa mais voltada para dentro? Uma crítica, talvez, à relutância e ao particularismo de Israel em cumprir sua vocação de ser luz para as nações. Tudo isso encapsulado na dramática e, vamos dizer, custosa transformação do próprio profeta Jonas. Eu vou defender que a universalidade da graça e da compaixão divinas é o tema central que ressoa do início ao fim do livro. E eu vou argumentar que a experiência pessoal, a desobediência, a disciplina e a repreensão final a Jonas, que funcionam quase como um espelho da condição espiritual de Israel, constituem, na verdade, o foco principal da mensagem, sendo Nínive, digamos, o palco onde essa lição interna acontece. Olha, a minha posição sustenta que o propósito primário, a grande declaração teológica do livro de Jonas, é revelar a surpreendente universalidade não só do julgamento divino, mas, crucialmente, da sua graça redentora. É uma graça que transborda as fronteiras de Israel, alcançando até mesmo seus inimigos mais notórios, como Nínive, a opressora capital da Síria, desde que, claro, haja arrependimento. As evidências no texto me parecem bastante claras nesse sentido. Primeiro, a ordem divina inicial é inequívoca. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas 1 e 2. Deus manda seu profeta direto para um povo gentil e hostil. Segundo, o resultado dessa missão é, espantoso. O arrependimento dos ninivitas, um evento de proporções épicas. Do rei ao cidadão mais humilde, até os animais, Todos se cobrem de saco, jejuam, clamam a Deus, Jonas 3, 5, 9, e isso em resposta a uma pregação, mínima de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3.4. O material que a gente analisou corretamente destaca isso como um dos maiores despertamentos espirituais registrados. A desproporção entre a pregação e a resposta, ela sugere uma intervenção divina massiva, certo? Terceiro, o clímax, lá no capítulo 4, é um diálogo direto onde Deus repreende a mesquinhez de Jonas, usando a planta, o verme, o vento para ilustrar sua profunda compaixão pela vasta população de Nínive, que ele mesmo descreve como mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4:11. Essa pergunta final de Deus ecoa como a chave hermenêutica do livro. Além disso, o tema que foi identificado para o livro é a magnitude da misericórdia salvífica de Deus, e ele é reconhecido por apresentar de forma singularmente clara no Antigo Testamento que a graça de Deus não se restringe a Israel, mas alcança também os gentios. Essa abertura universal é, para mim, o ponto nevrálgico da narrativa. Entendo o seu raciocínio, ao focar nesses elementos que são, de fato, impactantes. Mas a minha leitura da estrutura e do fluxo narrativo me leva a uma conclusão diferente. Embora a salvação de Nínive seja um evento teologicamente rico e, claro, inegavelmente parte da história, eu argumento que o peso da narrativa ele recai esmagadoramente sobre a jornada pessoal e a transformação relutante do profeta Jonas. É a história dele, que ocupa o centro do palco. Considere a distribuição do texto. 3 dos 4 capítulos, o primeiro, o segundo e o quarto, são dedicados quase inteiramente à experiência de Jonas.
A chamada inicial e a fuga deliberada, capítulo 1. Sua angústia, oração e libertação milagrosa do grande peixe, capítulo 2. E depois, seu ressentimento, sua ira e a lição final de Deus dirigida especificamente a ele, capítulo 4. Apenas um capítulo, o terceiro, descreve o arrependimento de Nínive. Essa proporção, não me parece acidental. O material de análise levanta um ponto provocativo. Sugere que Deus enfrentou mais dificuldade em preparar e aperfeiçoar a Jonas do que todo o povo de Nínive. Isso sinaliza fortemente que o conflito central, a tensão dramática, reside na dificuldade em moldar o próprio mensageiro. Jonas aqui, ele personifica a falha de Israel em abraçar sua vocação missionária como delineada lá desde Gênesis 12 e reiterada em Isaías 42. A preparação de Jonas ocorre em etapas, dolorosas. A tempestade, o peixe, a lição da planta, tudo para quebrar a resistência dele. Adicionalmente, dos 3 propósitos explícitos listados para o livro, 2 focam diretamente em Israel. Primeiro, demonstrar como Israel tinha decaído da sua vocação original de ser bênção para as nações, e segundo, lembrar ao Israel frequentemente apóstata da longanimidade de Deus e da necessidade urgente de arrependimento, usando o exemplo positivo de Nínive em contraste com a rejeição israelita aos seus próprios profetas. A fuga de Jonas para Tarsis, Jonas 1:3, que representava simbolicamente o extremo oposto do mundo conhecido, fugindo da presença e da ordem de Deus, é uma metáfora poderosa da resistência de Israel à sua missão universal. E a ira dele no capítulo 4, não por uma injustiça, mas pela misericórdia de Deus para com Nínive, Jonas 4:1-3, revela um coração desalinhado com o coração divino, necessitando desesperadamente da lição final. O fato do livro ter sido provavelmente escrito após o retorno de Jonas, visando ministrar primariamente a Israel, isso reforça essa interpretação focada no profeta e na sua nação. Eu respeito a análise da distribuição textual, claro, mas pondero se a quantidade de versos dedicados a um tema determina necessariamente sua primazia teológica. O evento no capítulo 3, o arrependimento de Nínive, mesmo que descrito de forma mais concisa, pode ser visto como o ápice teológico para o qual toda a narrativa converge. É a demonstração prática e espetacular da tese do livro, a misericórdia de Deus quebrando barreiras étnicas e morais. O material até chama de maior reavivamento registrado na Bíblia. A jornada de Jonas, com toda a sua dramaticidade, embora ocupe mais espaço, talvez possa ser interpretada como a moldura necessária, o pano de fundo humano que serve para realçar, por contraste, a grandeza e a gratuidade da ação divina em Nínive. Pense de novo na brevidade quase absurda da mensagem de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3.4. É uma mensagem de juízo puro, sem promessa explícita de perdão, que sugere um arrependimento tão profundo e universal, Jonas 3.5-10, isso não aponta justamente para o fato de que a obra foi quase exclusivamente divina? A relutância e a inadequação de Jonas, longe de serem o foco, serviriam para sublinhar que a salvação de Nínive não dependeu do mérito ou da paixão do mensageiro, mas unicamente da soberana e misericordiosa iniciativa de Deus e da resposta dos ninivitas. O foco estaria na ação de Deus, não na reação de Jonas. Entendo onde você quer chegar ao valorizar o impacto teológico do capítulo 3, mas vejo a questão por outro ângulo. A desproporção textual, 3 capítulos centrados na luta interna e externa de Jonas contra um sobre Nínive, não pode ser minimizada como mera moldura, na minha opinião. Para mim, ela indica precisamente onde reside a complexidade, o nó górdio da narrativa, no coração resistente do profeta que reflete o coração de Israel. O arrependimento de Nínive, embora genuíno e celebrado, funciona na estrutura do livro como um poderoso espelho crítico voltado para Israel.
Observe o contraste implícito. Enquanto os ninivitas, um povo pagão, conhecido por sua crueldade e sua idolatria, se arrependem massivamente com uma única e austera advertência profética, Israel, o povo da aliança, que recebeu uma torrente de profetas, leis, promessas, demonstrações da fidelidade de Deus ao longo de sua história, frequentemente persistia na rebelião, na idolatria, rejeitando os mensageiros divinos. A afirmação de que Deus teve mais dificuldade em preparar e aperfeiçoar a Jonas do que em mover Nínive ao arrependimento, isso não é trivial. Sugere que o verdadeiro drama, a luta central que o autor quer destacar, é a dificuldade de Deus em moldar seu próprio povo, seu próprio servo, para cumprir seus propósitos redentores no mundo. A experiência em Nínive, portanto, torna-se o catalisador que expõe essa dificuldade e a urgente necessidade de transformação interna de Israel. A questão não é só o que Deus fez em Nínive, mas como isso confronta seu próprio povo. Mas como você lida com os propósitos explicitamente listados para o livro no material que a gente analisou? O primeiro propósito mencionado é demonstrar a Israel e às nações a magnitude, ampliação da misericórdia divina. A própria formulação já coloca a universalidade, Israel e as nações, e a natureza da misericórdia divina, magnitude, ampliação, como ponto de partida e tema abrangente. Os outros dois propósitos que você mencionou, a crítica à falha missionária de Israel e o chamado ao arrependimento israelita, me parecem derivar logicamente desse primeiro. Eles explicam a relevância e a aplicação dessa lição universal sobre a misericórdia para o contexto específico de Israel, entende? A mensagem universal não anula a aplicação particular. Pelo contrário, ela a exige e a fundamenta. Veja o contraste feito entre Jonas e Obadias. Obadias proclama a justa ira divina contra Edom, outro inimigo de Israel. Jonas, por outro lado, relata a inesperada misericórdia divina estendida a Nínive. Ambos lidam com nações hostis, mas apresentam facetas diferentes do caráter de Deus, sua justiça e sua misericórdia. Apresentar essa dualidade, especialmente a capacidade de Deus de perdoar até mesmo os inimigos mais odiados, parece ser a lição teológica principal, mostrando a amplitude e a soberania do caráter divino para além das expectativas nacionalistas. É um ponto interessante, concordo. Embora eu colocaria de outra forma. A ordem em que os propósitos são listados numa análise posterior, ela não determina necessariamente a hierarquia de ênfase na construção narrativa original, né? O fato bruto é que 2/3 dos propósitos explícitos identificados voltam-se para a condição interna e a necessidade de correção de Israel. Isso, para mim, tem um peso significativo. Além disso, a informação contextual de que o livro foi provavelmente escrito depois da experiência de Jonas, com a intenção clara de ministrar a Israel. Bom, isso me parece um dado hermenêutico crucial. Fortalece a interpretação de que toda a experiência, incluindo o episódio extraordinário em Nínive, foi selecionada, recontada e estruturada pelo autor, talvez o próprio Jonas ou alguém do seu círculo primário, como uma ferramenta pedagógica para instruir, confrontar e corrigir o público israelita original. Nesse prisma, a demonstração da misericórdia a Nínive não é o fim em si mesma, mas um meio poderoso para expor a dureza de coração, o ciúme espiritual, o particularismo excludente que afligiam Israel, impedindo de ser a luz que deveria ser. A lição universal serve primariamente a um propósito didático, interno e urgente para o povo de Deus daquela época histórica. É uma história sobre Nínive, sim, mas contada para Israel sobre a falha de Jonas. Entendo a perspectiva da audiência original, mas como podemos ignorar a força da conclusão do livro, lá no capítulo 4, como a afirmação retumbante dessa mensagem universal?
Aquela pergunta final de Deus a Jonas, carregada de patos sobre Nínive. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4:11 parece ser o selo temático de toda a obra. Não é uma pergunta sobre a obediência de Jonas especificamente, mas sobre o alcance da compaixão de Deus. É o ápice da lição divina, não apenas para Jonas, mas para todos os leitores, enfatizando a vastidão do coração compassivo de Deus, que se importa profundamente com toda a sua criação, incluindo aqueles que parecem perdidos ou distantes. Quando há uma abertura ao arrependimento, claro. Parece uma declaração definitiva sobre quem Deus é em sua essência. Um Deus de misericórdia que transcende fronteiras. Concordo plenamente que o capítulo 4 é absolutamente fundamental e que a pergunta de Deus é o clímax, sem dúvida. No entanto, a minha leitura enfatiza o destinatário primário e o propósito imediato dessa lição. Jonas, que ali representa a mentalidade tacanha de Israel. A pergunta final de Deus funciona como um golpe de misericórdia retórico, expondo de forma devastadora a mesquinhez, o egoísmo e o nacionalismo estreito do profeta. Pense bem, Jonas estava mais preocupado com a sua própria reputação, afinal ele previu destruição e ela não veio, com o seu conforto pessoal, a sombra da planta que secou, e com seu senso de privilégio exclusivo, do que com a salvação de centenas de milhares de seres humanos e até mesmo animais. A lição sobre a compaixão divina serve, antes de mais nada, para corrigir a perspectiva distorcida do servo de Deus. Ela revela a distância abissal entre a visão limitada e ressentida de Jonas e o coração expansivo e compassivo de Deus. Portanto, o foco da lição final não está apenas na natureza de Deus abstratamente, mas na necessidade urgente de transformação do seu próprio mensageiro e do seu povo, expondo e tratando aquela resistência interna que os impedia de participar alegremente da missão redentora de Deus no mundo. O espelho, no final das contas, volta-se para Jonas, para Israel. Mas essa narrativa, ela claramente transcendeu seu contexto original, né? O próprio Jesus Cristo, séculos depois, eleva a história de Jonas a um patamar diferente. Ele se refere especificamente à experiência de Jonas no ventre do grande peixe, não apenas como um evento histórico, mas como um sinal, o famoso sinal de Jonas, Mateus 12, 39 e 41, e ele conecta diretamente esse sinal à sua própria morte e ressurreição, que é o evento central da fé cristã e da oferta de salvação para o mundo inteiro. Essa interpretação feita por Cristo, que vê em Jonas um tipo de sua própria experiência redentora, não projeta toda a história para um palco universal. Não sugere que a mensagem intrínseca do livro já continha essa semente de alcance global, ligando a relutância do profeta e a misericórdia para com Nínive ao plano maior de Deus para todas as nações. Isso parece validar fortemente a leitura de que a misericórdia universal é o tema primário. Respeitosamente, eu não considero essa interpretação tipológica como sentido primário na intenção original do autor e para sua audiência lá do século 8 a.C. Reconheço plenamente a riqueza e a validade da conexão que Jesus faz. Ela é teologicamente profunda e revela camadas de significado à luz da revelação posterior em Cristo, sem dúvida. No entanto, essa é uma leitura cristológica feita séculos depois, que reinterpreta o evento à luz do cumprimento em Jesus. No contexto original, para o público israelita que primeiro ouviu ou leu essa história, a experiência de Jonas sendo engolido pelo peixe, Jonas 1,17, e depois vomitado em terra firme, Jonas 2,10, funcionava de maneira muito mais direta. Era primeiramente um ato chocante de disciplina divina contra a desobediência flagrante e, paradoxalmente, um meio extraordinário e providencial pelo qual Deus soberanamente redirecionou seu profeta teimoso, forçando-o a cumprir a missão que ele havia abandonado. Enfatizava a soberania absoluta de Deus sobre a natureza e sobre seu servo relutante e a inescapabilidade do chamado divino e da necessidade de obediência. A aplicação que Jesus faz posteriormente, embora seja iluminadora, não anula essa ênfase original na complexa e tensa relação entre Deus e seu profeta, e por extensão, seu povo,
Uma relação marcada por chamado, rebeldia, disciplina e restauração para o serviço. A tipologia enriquece sim, mas não substitui o sentido histórico contextual primário, na minha visão. Em resumo, então, minha posição reafirma que a manifestação explícita, dramática e totalmente inesperada da misericórdia de Deus para com a ímpia cidade de Nínive constitui o coração pulsante e a mensagem definidora do livro de Jonas. A disposição divina em perdoar e demonstrar compaixão ativa a um povo gentil, inimigo e mergulhado na maldade, bastando o arrependimento, é a lição teológica primordial. E essa lição é tão poderosa que é transmitida mesmo através da experiência complexa, relutante e por vezes repreensível do profeta escolhido. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. E eu sustento que a arquitetura narrativa, com sua dedicação massiva de espaço à jornada pessoal de Jonas, sua fuga, disciplina, oração, ressentimento e aprendizado final, juntamente com os propósitos explicitamente direcionados a Israel, mencionados em nossa fonte, apontam inequivocavelmente para uma mensagem focada primariamente na crítica à falha de Israel em sua vocação missionária, e na difícil, porém crucial, transformação do próprio mensageiro de Deus. A história impactante do arrependimento de Nínive serve como catalisador indispensável e o espelho confrontador para essa profunda reflexão interna e chamado à correção do povo de Deus. Bom, apesar das nossas ênfases divergirem sobre qual aspecto detém a primazia, se é a revelação universal da graça ou a correção particular de Israel através de seu profeta, nós duas certamente reconhecemos a extraordinária profundidade e a beleza multifacetada desta narrativa singular no cânon bíblico. A tensão inerente entre a vastidão da missão de Deus e a pequenez da resposta humana, entre a compaixão divina e a resistência particularista. Isso oferece, sem sombra de dúvida, vasto material para contínua reflexão e aprendizado. Exatamente. Explorar as diversas camadas do livro de Jonas, que vão da teimosia obstinada e fuga desesperada, passam pela disciplina aterradora no mar e no peixe, alcançam a surpreendente graça divina estendida aos inimigos mais improváveis e culminam naquela lição final sobre a natureza da verdadeira compaixão, enriquece imensamente nossa compreensão das complexidades da fé, da soberania divina, da responsabilidade humana na missão e da própria natureza da relação entre Deus e a humanidade, tanto individual quanto coletivamente. O material certamente convida a uma análise ainda mais detida e a um diálogo que, pode continuar para além do nosso tempo aqui. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje o foco é um livro pequeno, mas olha, de impacto gigante no Antigo Testamento. O livro de Jonas. A gente está aqui com um material bem legal, um estudo detalhado sobre ele, né? Um dos chamados profetas menores. Nossa missão aqui é clara. Vamos tentar desvendar essa história, sabe? Capturar a mensagem principal e, quem sabe, entender por que esse texto tão antigo ainda ressoa tanto hoje. Preparem-se aí para a gente falar da fuga do profeta, da misericórdia de Deus, que é uau, impressionante, da cidade de Nínive e, claro, daqueles eventos meio sobrenaturais do relato. Exato. E para situar rapidinho, a gente está falando de mais ou menos 760 a.C., ali no reinado de Jeroboão II, em Israel. O estudo que a gente está usando, ele destaca muito isso, a magnitude da misericórdia salvífica de Deus. É forte, né? Muito forte. E tem umas palavrinhas que o material marca como chave. Levanta, preparado, arrependimento. Tem bastante coisa para a gente explorar aqui. Perfeito. Então, vamos começar pelo propósito do livro. O material que a gente tem aponta, assim, para um objetivo triplo, mostrar, tanto para Israel quanto para as outras nações, o tamanho da misericórdia de Deus. E como ele age quando tem pregação e chamado ao arrependimento. O segundo ponto que o estudo levanta é bem interessante. Usar a própria jornada de Jonas, com as lutas dele, a relutância toda. Sim, a teimosia dele. Isso, para mostrar o quanto Israel talvez estivesse se desviando da sua vocação original.
sabe? Aquela ideia de ser luz para as nações, que tá lá em Gênesis, em Isaías, parece que ficou meio esquecida. Pois é. E por fim, o terceiro ponto é tipo um lembrete para Israel. Olha, Deus não mandou só o Jonas. Vários outros profetas fiéis levaram mensagens parecidas de arrependimento para evitar o castigo. Só que, diferente de Nínive, como a gente vai ver, o estudo indica que Israel, em grande parte, meio que rejeitou esses chamados. E aí já começa, né? Um paradoxo que a análise ressalta bastante. Israel, o povo escolhido, com toda aquela história, toda a revelação, resiste. Enquanto isso, Nínive, que era uma capital pagã, famosa pela crueldade, inimiga mesmo, ouve e, de repente, responde. Com arrependimento. É incrível isso. Essa dinâmica cria uma tensão, sabe? Entre o chamado ideal de Israel e a dificuldade na prática. É quase como se o livro usasse a resposta dos de fora para dar uma sacudida nos de dentro. Tá, então vamos dar uma passada rápida pela história, capítulo por capítulo, é bem direito. O capítulo 1 já começa com tudo, Deus chama Jonas, vai para Nínive, prega contra ela. E o Jonas foge. Pega um navio para Tarsis, que é tipo o outro lado do mundo, conhecido na época, o oposto de Nínive. Desobediência total. Total. E claro, a consequência não demora. Vem aquela tempestade violenta, que claramente é Deus agindo ali. No meio do caos, o Jonas acaba confessando para os marinheiros, que eram pagãos, né? Quem ele era, porque aquilo tudo estava acontecendo. E eles ficam apavorados, né? Sim, e, meio a contragosto, acabam jogando ele no mar. A pergunta que fica é, como assim um profeta, alguém que ouve Deus, tenta fugir desse jeito? É forte, né? É uma questão que o livro parece que quer que a gente pense mesmo. A fuga dele não é discreta, é radical. Mostra uma resistência muito profunda, talvez medo, talvez preconceito contra Nínive. Ou os dois. Aí vem o capítulo 2, cenário mais maluco ainda. Jonas orando, de dentro de um grande peixe. E não é só um lamento, não. O estudo aponta que é uma oração de agradecimento. Ele reconhece que Deus salvou ele da morte ali no mar e renova a promessa, tá bom, eu vou obedecer. Uma segunda chance, literalmente resgatado das profundezas. Exato. E o resultado? O peixe vomita ele em terra firme. É uma imagem muito forte de resgate, né? E dessa segunda chance. E a segunda chance vem mesmo, no capítulo 3. Deus fala de novo, vai para Nínive. Dessa vez, Jonas vai, chega naquela cidade imensa e entrega a mensagem. E que mensagem curta, né? O texto base diz que no hebraico são só 5 palavras, algo tipo, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Seco, né? Direto ao ponto. Muito. E o impacto, um negócio impressionante, um avivamento gigantesco na cidade, do rei ao povo, todo mundo jejua, veste saco, clama a Deus, e Deus, vendo essa resposta sincera, ele suspende o julgamento que tinha anunciado. E essa resposta de Nínive é algo que chama atenção. A mensagem do Jonas foi mínima quase, só o anúncio do fim. Não tem registro dele explicando como se arrepender nem nada. Mesmo assim, a cidade reagiu de forma drástica. O estudo até levanta a hipótese, né, de que talvez tivesse um contexto ali. Eventos anteriores que deixaram a cidade mais, sei lá, apreensiva, talvez mais aberta a uma palavra assim. Como a gente vai falar mais de Nínive depois. E então, chegamos ao capítulo 4. Olha, aqui a coisa fica realmente interessante e talvez até um pouco desconfortável. Jonas, em vez de comemorar que a cidade foi poupada, ele fica o quê? Irritado. Contrariado. É difícil de entender, né? Muito. Ele se ressente da misericórdia de Deus com os ninivitas, que eram inimigos dele. Ele parece que preferia ter visto a destruição acontecer. É um momento bem chocante, sim. Revela muito sobre a nossa perspectiva humana que é limitada, né? Mesmo num profeta. Exatamente. E aí Deus usa tipo uma parábola viva para confrontar o Jonas. Faz crescer uma planta rapidinho que dá sombra para ele e Jonas fica feliz.
Mas no dia seguinte Deus manda um verme, a planta seca. Depois vem um vento quente, um sol forte, Jonas fica irritado de novo, querendo morrer. Que montanha-russa emocional pra ele, hein? Total. E aí vem a lição de Deus. Olha, você ficou com pena de uma planta. E eu não deveria ter compaixão pela grande cidade de Nínive com tanta gente e até os animais? É um fechamento poderoso. O que é fascinante aqui, e o material que a gente leu explora bem isso, é esse contraste brutal, né? Entre a preocupação pequena do Jonas, a sombra dele, a reputação dele como profeta que falhou, e a imensidão da compaixão de Deus. Uma compaixão que alcança até uma cidade vista como terrível, inimiga. E a análise da profecia que não se cumpriu é chave. Não foi falha de Deus. Foi a prova de que o juízo divino muitas vezes depende do arrependimento. Entendi. A condição, né? Exato. A condição, Jonas ficou bravo com a graça, Deus ficou feliz com a salvação. E tem mais. Como nossa fonte lembra, e Jesus mesmo confirmou depois lá em Mateus 12, a própria experiência do Jonas, os 3 dias no peixe, virou um sinal, uma prefiguração muito forte. E se a gente conecta isso tudo, o tema que pulsa no livro é a universalidade do alcance de Deus, tanto no julgamento quanto na graça. O texto base argumenta que Deus não está limitado por fronteira, por etnia, nada disso. Ele confronta o pecado onde estiver, mas a oferta de misericórdia dele também é para todo mundo que se volta para ele. Faz sentido. De certa forma, o livro funciona como uma crítica interna, sabe? Um espelho para nossa tendência humana, talvez até do povo de Deus na época, de ter pouco interesse ou até desprezo pelos perdidos, pelos que estão fora do nosso grupo. E o estudo que a gente tem faz uma comparação muito boa com outro profeta menor, Obadias. É um contraste que ajude a entender Jonas ainda melhor. Obadias fala da ira de Deus contra Edom. E quem eram os edomitas? Parentes próximos de Israel, descendentes de Esaú, mas eram inimigos marcados pela arrogância, por se alegrarem com a desgraça de Judá. Se aproveitaram da situação, né? Exato. Rejeitaram a chance de agir como irmãos. Já Jonas? O oposto. Totalmente o oposto. Mostra a misericórdia de Deus indo até Nínive, uma cidade distante, sem laço de sangue, conhecida pela crueldade, mas que ao ouvir a palavra de juízo, o que ela faz? Se arrepende. Exatamente. E a lição que o material tira disso, comparando Obadias com Jonas, é poderosa. Para Deus, o que decide não é geografia, não é sangue, nem o histórico de pecado. O que pesa na balança divina é a atitude do coração. A arrogância traz juízo, o arrependimento abre a porta para a misericórdia. Simples assim, mas tão difícil para a gente entender às vezes. Vamos falar um pouquinho agora do próprio Jonas, a pessoa. O estudo confirma a visão tradicional. O autor é ele mesmo, Jonas, filho de Amitai. O fato de estar escrito em terceira pessoa parece que era comum naquele estilo hebraico antigo. Ele era de Gat-Hefer, lá na Galileia, perto de onde Jesus cresceu séculos depois. Curioso isso, né? Sim, e tem até uma tradição judaica antiga, não confirmada na Bíblia, claro, que liga ele àquele menino que Elias ressuscitou, o filho da viúva de Sarepta. É só uma curiosidade mais interessante. Historicamente falando, o ministério de Jonas se encaixa ali no começo do reinado de Jeroboão II de Israel. E aqui tem um detalhe importante que está lá em 2:6-14. Antes de ir para Nínive, Jonas tinha profetizado um tempo de expansão, até de certa prosperidade para Israel, mesmo o reino estando mal espiritualmente. Ah, é verdade. O estudo sugere que isso foi tipo uma demonstração da misericórdia de Deus antes, talvez para ver se Israel se arrependia. O que contrasta com a resposta de Nínive depois. Cronologicamente, ele vem depois de Eliseu, e o ministério dele coincide um pouco com o de Amós, e vem antes de Oséias. E o nome Jonas significa pomba, que ironia, né? Uma pomba bem rebelde. Pois é, uma pomba símbolo da paz que se mostra um mensageiro tão relutante, ressentido até. O material também chama ele de um tipo de evangelista, pela missão dele. Levar uma mensagem que, mesmo sendo de juízo, abriu o caminho para a salvação. Voltando para a fuga, lá no capítulo 1, Tarsis, provavelmente na Espanha, era tipo o fim do mundo conhecido para eles, o mais longe possível de Nínive, que era para o leste. A tempestade que cai no navio é descrita como algo muito fora do comum, violenta mesmo. E o Jonas?
Escondido, dormindo no porão. Dá para acreditar. Enquanto isso, os marinheiros, que deviam ser experientes, fenícios talvez, estão em pânico. Cada um chamando o seu Deus e nada. Aí eles acham Jonas e pressionam. Ei, acorda, ora pro seu Deus. A situação fica tensa. Eles usam aquele método antigo de lançar sortes para descobrir o culpado. E claro, cai no Jonas. Bingo. Deve ter sido assustador. E o estudo nota a hesitação deles em jogar Jonas no mar, mesmo eles sugerindo. Tentam remar mais forte o verso 13. Talvez com medo das consequências, né? De matar um servo desse Deus tão poderoso. Sim. E antes de finalmente jogarem ele, eles fazem uma oração incrível pro Deus de Jonas, reconhecendo a soberania dele, pedindo para não serem culpados por aquilo que parecia ser a vontade divina para acalmar o mar. E o efeito é na hora. Jonas cai na água, o mar se acalma. E os marinheiros, o texto diz que eles temeram em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios, fizeram votos. Que virada! Impressionante. Jonas fugindo, rebelde, acaba sendo, sem querer, um motivo para aqueles homens terem um encontro com Deus. A ironia não para. É verdade. O estudo que a gente viu resume bem as lições dessa parte. Primeiro, desobediência não leva a lugar bom. Servos de Deus não prosperam fugindo. Segundo, Deus é misericordioso até na disciplina. Ele não deixa seus servos se perderem no erro. Ele age para restaurar. O peixe foi isso para Jonas. Um resgate inesperado. Exato. E terceiro, o ponto teológico-chave. Essa experiência de Jonas nas profundezas vira uma prefiguração, um tipo da morte e ressurreição de Cristo. O próprio Jesus usou essa imagem. E isso nos leva para aquela questão da historicidade do livro, que o material discute. Alguns críticos hoje veem Jonas mais como alegoria, parábola, por causa dos milagres, né? Mas o estudo defende com força a visão tradicional. É um relato histórico, literal. Os argumentos são: a narrativa parece história real, pessoas, lugares específicos. Jonas é identificado direitinho, filho de Amitai, a cidade dele. A tradição judaica sempre tratou como histórico. E o argumento mais forte: o próprio Jesus se referiu aos eventos de Jonas, o peixe, o arrependimento de Nínive como fatos reais nos ensinos dele. Isso faz a gente pensar, né? Como a gente lida com narrativas bíblicas que desafiam nossa lógica natural. E sobre Nínive, a cidade? O estudo desenha um quadro impressionante. Lá no Rio Tigre, uns 960 quilômetros de Israel, uma viagem de uns 3 meses, na época, cidade super antiga fundada por Nimrod, lá de Gênesis, e gigante para os padrões antigos. Estima uns 600 mil habitantes. Imagina o tamanho. Uma metrópole da época. Exato. Politicamente, na época de Jonas, o Império Assírio, do qual Nínive era capital, estava num momento de menos força militar entre uns reinados mais agressivos. O estudo menciona uns reis Adad-Nirari III, Assurdão III, e levanta a possibilidade de que alguns eventos da época, tipo pragas, crise econômica, ou até um eclipse solar forte que foi registrado por volta de 763 a.C., pudessem ter deixado a cidade meio apreensiva, talvez mais aberta para a mensagem do Jonas. É uma possibilidade interessante que o contexto histórico abre, sim. Uma cidade já abalada talvez ouça melhor um alerta divino. E culturalmente, a fama dos assírios e de Nínive era péssima. Crueldade extrema, violência. Eles se orgulhavam das conquistas brutais, dos saques, conhecidos também pela idolatria. Terríveis mesmo. E as defesas da cidade, lendárias. O material fala de muros gigantescos, quase 100 quilômetros de perímetro, 30 metros de altura, largos o bastante para 3 carros de guerra e umas 1.500 torres de 60 metros de altura. Símbolo de poder, de arrogância, parecia impossível de derrubar. Uau! O livro de Jonas também se destaca pela quantidade de milagres, né? Mais que outros profetas menores. A tempestade que começa e para do nada, Jonas vivo dentro do peixe por 3 dias. O arrependimento de Nínive em si já é um milagre gigantesco. Com certeza. E depois a planta que cresce da noite para o dia, o verme que destrói ela rápido.
O estudo compara isso com milagres em Isaías, Daniel, que também geram debate. E sobre o famoso grande peixe. O material explora isso com curiosidade. Uma possibilidade citada é o Carcharodon carcharias, o tubarão branco, que existe no Mediterrâneo, que era a rota provável do navio. Citam até um naturalista antigo, Lacépède, que falava da capacidade desses bichos de engolir presas grandes inteiras. Interessante. O estudo traz até uma história, meio anedota, de um jornal inglês do século XIX, de um marinheiro que teria sido achado vivo dentro de uma baleia cachalote dias depois. Claro, difícil confirmar hoje, mas serve para mostrar que a ideia não era vista como totalmente impossível. Só que a conclusão principal do material não é achar a explicação natural. É reconhecer a ação sobrenatural de Deus. O ponto é, Deus preparou o peixe. Podia ser um tubarão, uma baleia ou algo único. O foco é a ação de Deus. Faz todo sentido. E é legal como o estudo marca essa palavra preparou. Deus preparou 4 coisas. O vento, 1.4, o peixe, 1.17, a planta, 4.6 e o verme, 4.7. Cada um tem um papel-chave na história e, principalmente, no jeito de Deus lidar com Jonas. Exato. E falando em arrependimento, o de Nínive é aceito por Deus como sincero, Jonas 3.10. E o resultado é que o juízo é suspenso. Aí o material explica bem aquela frase Deus se arrependeu. Não quer dizer que Deus mudou de ideia ou que ele muda. Números 23:19 e 1 Samuel 15:29 deixam claro que Deus não muda. Mas indica que o juízo divino muitas vezes é condicional. A própria lei e os profetas, tipo Jeremias 18:8, mostram isso. Deus pode revogar uma sentença se houver arrependimento. A decisão de Deus responde às ações humanas sem que o caráter dele mude. Entendi. Mas aí vem uma sacada do estudo que eu achei muito boa. Embora o arrependimento de Nínive seja um milagre incrível, a estrutura do livro talvez sugira que a ênfase maior está no processo de Deus tratando e buscando o arrependimento do próprio Jonas. Interessante isso. Pensa bem, a missão em Nínive e a resposta dele está num capítulo, o 3. Mas a chamada, a fuga, o resgate, a raiva dele no final, o confronto de Deus com ele, isso ocupa 3 capítulos, 1, 2 e 4. O estudo até brinca, parece que Deus teve mais trabalho para quebrantar Jonas do que para levar Nínive inteira ao arrependimento. É uma observação forte, mas faz sentido olhando a estrutura. O capítulo 4 é a prova disso. A teimosia do Jonas ali, o egocentrismo, é chocante. A preocupação dele parece ser a reputação. Poxa, eu anunciei a destruição. Cadê? Ele fica bravo, quase infantil, porque Deus foi misericordioso com Nínive. Sim. A lição da planta e do verme é tipo um treinamento intensivo final. Deus tentando alargar a visão dele, fazer ele entender um pouquinho da sua compaixão. Uma compaixão que se importava até com os animais da cidade, como Deus fala no último verso. Que final, né? E isso volta para o coração da mensagem do livro. O material reforça que talvez nenhum outro livro do Antigo Testamento mostre tão claro, tão dramaticamente, a disposição de Deus em estender sua misericórdia para os gentios, para os não-judeus. Jonas 4:11 é o auge disso. Essa visão mundial, na verdade, já estava lá desde Abraão ser bênção para todos, ecoa em outros lugares. Mas era algo que Israel muitas vezes esquecia, ficava muito fechado. Tendia ao exclusivismo, né? Exato. Então o livro de Jonas é um chamado poderoso para pensar no plano de Deus, que inclui juízo para o pecado, sim, mas também graça para todos que se arrependem. E a conexão com Cristo, que a gente já falou, é fundamental. A experiência de Jonas no peixe é tratada no Novo Testamento como sinal, antítipo, prefiguração de Jesus. O estudo marca que o próprio Jesus fez essa ligação direta. Disse que Jonas era o único profeta que o prefigurava daquela forma específica. 3 dias e 3 noites. Isso. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas profundezas, um lugar de morte, né? Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, na sepultura. Então, o que significa? Jesus usou a história real de Jonas não só para validar ela, mas para apontar para o centro da missão dele, sua morte e principalmente sua ressurreição. É muito forte. Sem dúvida. Para a gente fechando, o estudo resume umas características que fazem Jonas ser único. Primeiro,
É um dos 2 únicos livros proféticos do Antigo Testamento que a gente atribui a um profeta do Reino do Norte, Israel. O outro é Oséias. Ah, bem lembrado. Segundo, a forma dele é mais narrativa em prosa, super concisa, bem contada. Só a oração do capítulo 2 que é mais poética. Terceiro, ele é cheio de ação sobrenatural de Deus, né? Tempestade, peixe, planta, verme. E o maior de todos, o arrependimento de Nínive. Muita intervenção divina direta. E quarto, ele tem talvez a mensagem mais clara no Antigo Testamento de que a graça de Deus que salva não tem fronteira. É para judeu e para gentil. Resumindo, então, o que fica forte dessa nossa conversa e do material é a misericórdia de Deus. Uma misericórdia surpreendente e ilimitada, que passa por cima de barreira nacional, cultural e até da teimosia dos próprios mensageiros dele, como Jonas. O livro mostra Deus pronto para perdoar quem se volta para ele. E contrasta isso com a nossa dificuldade humana, né? Que está ali representada no Jonas de aceitar ou de estender essa mesma graça. E para a gente terminar, um pensamento final para levar daqui, inspirado no que a gente leu. O livro de Jonas deixa a gente cara a cara com essa tensão, né? Entre a vontade de Deus, que é soberana, cheia de compaixão, querendo salvar, e a nossa visão humana, que muitas vezes é pequena, cheia de julgamento, preconceito. Jonas é o retrato disso. Infelizmente, muitas vezes nos vemos em Jonas. Pois é. Que desafios essa história antiga joga para nós hoje? Será que as nossas reações são parecidas com as de Jonas, quando a gente vê a graça de Deus chegando em lugares ou pessoas que a gente, talvez lá no fundo, acha que não merecem, ou que são nossos inimigos? Como será que a jornada do Jonas nos convida a olhar para dentro, para as nossas resistências em aceitar essa compaixão de Deus que é para todos? Fica aí a reflexão para a gente continuar pensando.